Bom dia para todas vocês. Eu vou liberando aqui à medida que as meninas forem entrando. Eu estava muito ansiosa pelo nosso encontro de hoje, eu e a Inês. Nossa primeira live de muitas que faremos juntas, né, Inês? Sim, com certeza. Na verdade, não é uma live em rede social, porque nós queríamos muito deixar esse espaço com abertura de apresentação, para principalmente as nossas prescritoras mais novas que estão entrando, possam tirar as suas dúvidas com relação a produtos, protocolos, tudo, né? Então, hoje é um momento que nós vamos, como diz a nossa querida amiga Renata Pudo, dar dois passinhos para trás para conseguirmos dar passos para frente. Isso é muito, muito importante ser dito. A nossa aula hoje, ela é uma aula de introdução à Sou Leve, introdução aos protocolos, como montar um raciocínio clínico para montagem de protocolo, como começar o atendimento com o paciente. Então, sabe aquele iniciozinho mesmo dentro da biofísica, dentro dos moduladores, né, Inês? Nós queremos, assim, passar a nossa experiência já de vários anos para vocês, para que vocês tenham mais segurança, resultado, assertividade na montagem dos protocolos e também na ação com os pacientes de vocês. Sim, eu acredito que a maioria, né, que está aqui já entrou em contato também no particular com a gente, né? E a gente consegue também tirar essas dúvidas no particular. Mas Sim, aqui é a hora da gente tirar dúvidas e também passar experiências próprias, né? Porque protocolo existe, mas no dia a dia, a prática a gente vê a necessidade do paciente, porque cada paciente é um paciente, né? Cada sim. cliente é um cliente. Então, a gente fala em protocolo, mas às vezes a gente tem que dar uma mudadinha nesse protocolo. Por quê? A gente vê que o paciente, às vezes, ele não consegue, naquele protocolo, se integrar, vamos dizer, né? Então, a gente tem que Exato. dar uma mudadinha, às vezes, mas isso assim, são coisas que no dia a dia a gente vai percebendo, né? Isso que a Inês falou é muito interessante, meninas, porque assim, a receita de bolo, ela é muito bacana para quem ainda não aprendeu a cozinhar. Só que depois que você pega o jeito, né? Depois que a gente aprende a cozinhar, a gente quer colocar também a nossa pitadinha, o nosso jeito, né? A nossa. Às vezes a gente muda um pouquinho a receita. Mas no início, a gente entende que para ter segurança, se a gente tem um passo a passo para seguir, uma receita para seguir, a gente fica mais tranquilo. Mas depois a gente começa a mudar essa receitinha. Olha, eu vou receber uma pessoa aqui em casa hoje que esse bolo, ela não come canela, eu vou trocar a canela por um outro ingrediente. E tá tudo bem, né? Então, é muito importante isso que a Inês disse, porque existe sim algumas diretrizes e protocolos, mas isso não quer dizer que é engessado, que você não pode mudar. Muito pelo contrário, a gente vive mudando, né, Inês? A gente vive Sim, com certeza. estudando, criando coisas novas e introduzindo. Sim, é isso mesmo. Então, para começarmos a nossa aula de hoje, e eu gostaria que a nossa aula fosse uma aula assim participativa. Então, vocês podem abrir os microfones de vocês, vocês podem parar a apresentação, vocês podem falar, Sara, dá uma paradinha aqui, explica um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu não quero que vocês deixem as perguntas para o final, eu quero que vocês possam participar comigo e com a Inês, certo? Porque eu acho que vai render muito mais se nós fizermos dessa forma, tá? Quero a participação de vocês mesmo. E aí, não tem como a gente falar da Sou Leve, de protocolos, de modulador, sem entender um pouquinho
o que é o coração, né, da Soulev. O que nós fazemos de fato, né? O que os nossos produtos fazem de fato? Os nossos moduladores, eles modulam a energia da célula do nosso corpo humano e do nosso paciente. O que é modular uma energia na célula? A célula, ela é composta por uma parte química de líquidos, de nutrientes, de uma série de composição celular. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Mas, além disso, ela contém energia. Então, lembra lá nas nossas aulas de colegial, que a gente tinha aula de química e a gente tinha aula de física. Uma coisa é química, outra coisa é física. Uma coisa é eu conseguir medir quimicamente o que há, por exemplo, de colesterol dentro de um paciente. E outra coisa é eu medir energia física, ressonância do cortisol nesse paciente. E hoje a gente tem estudos muito avançados que já conseguem analisar, por exemplo, a frequência, a energia de um pulmão saudável, e diferente disso, a gente sabe que não está saudável, que não está dentro do esperado e que a gente precisa tratar. A gente sabe quanto tem uma tireoide, quanto em hertz, quanto de energia em hertz tem uma tireoide, tem pulmão, tem coração, tem o intestino, quanto tem um metal pesado, quanto tem um parasita. A gente consegue medir isso através de vários equipamentos, e hoje já tem mapeado isso, né? Então, os nossos aparelhos de biorressonância, quando a gente traz resultado, né, a gente já mostra em hertz no aparelho de biorressonância. Se você medir pelo aurímetro, a gente não consegue medir em hertz, a gente só consegue medir se tem ali dentro ou se não tem. Se está saudável, se está dentro da faixa saudável ou não. Mas a gente consegue medir através do aurímetro também. Mas ainda pensando no colegial, a física, ela avançou tanto que hoje ela não mede só a energia do que tem aqui. Porque eu não. Tudo que quer fazer eletro, tem que tirar, eu vou fazendo. Oi, Simone. Chamou eu? Chamou. Oi, Simone. É que eu estou escutando você falar. Nossa, mas eu desliguei o áudio. Alô, Aí, Simone? agora deu. Desligado o áudio. Voltou de novo. Você quer Vou desligar. participar? Você quer falar alguma coisa? Não, que eu tinha desligado o áudio ele ligou automático aqui. Ah, tá bom. Então, hoje a física ela está tão avançada que ela consegue medir essa energia não só nesse campo, no campo geográfico, ela consegue medir internamente, certo? E aí, tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Isso já dizia Einstein muito tempo atrás. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Então, isso já é algo comprovado. A gente tem estudos no ITA, a gente tem estudos na Unicamp, na USP. Então, várias instituições brasileiras que têm uma referência, uma ética, uma responsabilidade muito grande, já validam isso que eu estou dizendo. Então, eu não estou dizendo algo que não foi estudado, certo? Se eu consigo, então, analisar a ressonância de tudo, né? Principalmente no corpo humano, eu consigo. Eu quero achar alguns slides, eu não vou passar todos esses.
Quer achar da célula? Então, se eu consigo medir tudo que há de energia no corpo, eu considero a saúde, ela contém uma informação que é igual a ordem. Doença tem uma deformação, ou seja, uma desordem. E o tratamento é a reformação, é a reforma. Então, o que que nós fazemos? Nós entendemos se a saúde está em ordem. Se há uma desordem, ou seja, uma doença, a Souleve vai trazer o tratamento, a reforma dessa, em forma de energia para tratar o organismo do paciente. E assim surge os nossos produtos. Os nossos produtos são um blend de frequências específicas de tratamento para um objetivo. E aí nós vamos falar de cada produto. Daqui a pouco nós vamos falar do produto e do protocolo. Até aqui, todo mundo consegue acompanhar, compreender a física dentro da Souleve? Inês, você gostaria de colocar de uma forma diferente ou de uma forma mais simples? O que que você gostaria de colocar até aqui, por gentileza? Não, tá perfeito, né? Eu acho que tá muito explícito, tá bem explicadinho. Inclusive, essa aula é a que a gente abre também, inclusive, né, para as prescritoras, assim que elas se tornam prescritoras, já está na plataforma e é aberto, né? Sim. Então, ela é bem específica, bem clara, justamente para ter uma informação bem passada, vamos dizer assim, né? E bem Sim. recebida. Sim, tá Aliás, quem bem. puder assistir, tiver dúvida e puder assistir de novo a aula que foi liberado, né? É interessante assistir aquela aula quantas vezes forem necessário, tá? E aqui vai ficar gravado também, né? Então, eu Sim. acho que aqui vai ainda completar o que às vezes fica de dúvidas, né, na plataforma. Uhum. Então, como que a biofísica ela se aplica à saúde? O organismo, ele é um sistema vibracional, ou seja, é um sistema com um monte de energia ali vibrando, cada órgão vibrando uma energia diferente, cada nutriente uma energia diferente. O nosso organismo interage com as frequências internas, ou seja, de nutrientes, mas também de produtos tóxicos, metais, parasitas, e com a parte externa do ambiente. Então, se você tem cores, sons, né? A música. O nosso corpo muda a vibração de acordo com a música que a gente escuta, com a imagem que a gente está olhando. Se você tem uma discussão com uma pessoa, né? O nosso corpo, as nossas células mudam a vibração com emoções. Com emoções e questões internas, como as externas também. Se você está passando um estresse no trânsito ou um estresse no trabalho, esse estresse no trabalho ele começa a ser muito recorrente, aí aquela célula já começa a receber estresse, ó, né? Receber estresse uma vez, muda uma ressonância, duas vezes muda mais um pouquinho, e aí, né? A gente vai mudando a ressonância a partir do momento que a gente entra em contato com essa mudança de frequência, e quanto mais a gente entra em contato, mais isso muda. Então, a nossa saúde, ela vai depender do nosso sistema vibracional. O que que isso quer dizer? A energia, ela modifica a bioquímica do corpo e não o contrário. A bioquímica modifica a energia. Com certeza, se você tem lá um exame bioquímico alterado, a biofísica essa alteração biofísica já aconteceu bem antes, tá? Então vamos lá. Vamos pensar no colesterol, que é um exame que todo mundo faz todo ano, né? Super solicitado. Um colesterol tá normal em um ano. Passou um ano, aquele colesterol começou a entrar na faixa de limite.
Passou-se mais 1 ano, 2 anos no total, o colesterol está num padrão aumentado. O que que aconteceu nesse 1 ano, 2 anos que fez essa modificação? Muitas vezes, o paciente ele diz que não teve mudança alimentar drástica, né, de alimentos com gordura saturada, com excesso de colesterol ou com excesso de nutrientes que vão se transformar em colesterol dentro do nosso corpo. Mas ele teve, por exemplo, muito estresse, que modifica a vibração dele. Ele teve emoções que interferem nessa produção de colesterol. Ele teve uso de medicamento que modificou a frequência dos órgãos que estão ligados ao metabolismo do colesterol. Então, provavelmente, antes desse colesterol se alterar quimicamente, as alterações biofísicas já começaram a acontecer. Ok? Por isso, a gente fazer um controle e a gente fazer, em vez de tratamento, a gente fazer um acompanhamento para que aquela doença não se instale, né? Entendeu? Uma Exato. prevenção, não é? É uma prevenção. Tratar da saúde antes que acometa o pior, vamos dizer. Por isso que na biorressonância a gente vê o que ainda está às vezes escondido, que um exame de sangue, às vezes, ele não diagnosticou ainda, né? Então, essa é a prevenção que a saúde integrativa, ela exerce, né, no nosso tratamento, na nossa vida. Porque a gente consegue medir a ressonância, né, Inês? Sim, ainda antes de um exame de sangue, vamos dizer. Então, aquela ressonância, na biorressonância, aquela ressonância a gente percebe que ainda ela já começou a ser modificada. Então, é um sinal de alerta para a gente começar a prevenir a doença, não é? Exatamente. Porque não tem como tratar a doença no nível que ela está. Nada nós tratamos. Isso já diz na psicologia. Tudo que a gente cria na nossa vida, a gente não. Se a gente cria um problema, a gente nunca resolve o problema no mesmo nível que ele está. A gente tem que resolver um nível acima, né? Então, na psicologia, se eu tenho um problema de ambiente, eu tenho um ambiente que está com problema, eu não consigo modificar um ambiente se eu não subir uma hierarquia no meu nível neurológico, que são os comportamentos. Como que eu resolvo o problema de ambiente? Mudando comportamento. Como que eu resolvo o problema de comportamento? Mudando, adquirindo capacidades diferentes para mudar o comportamento. Mas, Sara, se o problema for na capacidade, se eu não tiver capacidade, aí eu preciso trabalhar meus valores, minhas crenças para adquirir novas capacidades. Mas e se o meu problema não estiver nas crenças e nos meus valores? O que que eu tenho que trabalhar? Na hierarquia, a identidade, que é o topo da nossa pirâmide. No nosso corpo é a mesma coisa. Se eu tenho um problema químico, eu não vou resolver ele só quimicamente. Não vai adiantar tomar um remédio para o colesterol. Você vai remediar o resto da vida o colesterol. Muitas pessoas remediam o resto da vida. Você entrou com o tratamento biofísico que está um nível acima do químico, o que que acontece? A informação de desordem, lembra aqui, ó, a informação de desordem, ela é mudada para uma informação de ordem, e aí sim eu tenho uma reforma. Aí eu consigo tratar até curar um problema, tá? Até aqui estamos todas juntas? Então, a nossa saúde vai depender do nosso sistema vibracional. Na nossa fisiologia, nós podemos interpretar aí de várias formas diferentes as informações. Aqui já entra num conteúdo bem de energia, explicar o que é o átomo, explicar o que é a energia, como é que ela interfere, como que uma energia, ó, como que a energia modifica a outra. Aqui
eu gostaria de trazer para o nosso tratamento, né? Aqui são duas ondas. Olha como que uma onda se choca na outra onda. Uma tem um processo energético e a outra tem outro, e elas vão se encontrar. Isso aqui, eu acho que mostra de uma forma assim muito bonita o que acontece dentro do nosso organismo quando o modulador entra em contato com a nossa célula. Ah lá, é um processo energético encontrando o outro. Um processo energético que estava em desordem, vamos dizer assim, no nosso corpo, entra uma informação correta e ordena. Então, é isso que os nossos moduladores fazem. Eles ordenam as informações para uma informação de saúde, tá? Então, aqui eu vou passar para a gente chegar aqui, olha, que eu estava falando para vocês. Quer falar um pouquinho desse slide, Inês? Os hertz do sangue, das adrenais, dos rins. Olha só, a gente já consegue medir a frequência em hertz. Uhum. Isso é muito legal, né? Porque é ciência, não é? É física. Então, não é uma coisa, eu não vou usar esse modulador porque tem um nível espiritual. Assim, é física, é pura física, né? Exato. Então, é claro que hoje a gente vê que um plano espiritual, uma crença, 50 ou mais, né? 50% ou mais num tratamento, óbvio, mas é pura física, física mesmo, né? Dá para ser Física medido mesmo. isso, né? Sim. Olha aqui, outra tabelinha, né? Função da adrenal, tiroidiana, do pâncreas, do cólon, função hepática, né? Aqui, olha, a gente tem uma tabelinha dos estados de consciência. Então, por exemplo, iluminação, paz, amor incondicional, amor, razão, aceitação, disposição, neutralidade. Aí começa a cair, ó. Vocês percebam. Coragem, orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza. Também dá para se medir isso aqui, tá? Em hertz também. Então, imagina que tudo isso está entrando em contato com vocês, né? E mudando a energia do campo. Agora, vamos lá. Eu não tenho uma tabelinha aqui, mas eu quero muito acrescentar, já para a próxima, a gente vai mudar alguns cursos na plataforma Eduz, né, e tudo mais. Existe, só não tem em tabela, imagina os alimentos. Os alimentos também têm uma frequência. Um querido parceiro nosso, que é a Nova Ciência, apresentou uma aula de nutrição bioenergética esse fim de semana, na pós-graduação. E lá se falava muito, né, sobre a energia que o alimento traz para dentro do corpo, porque muitas vezes, e energia não é quilocaloria, porque antes a gente via, eu sou nutricionista já há 20 anos, a gente via a energia como quilocaloria. E não é a caloria que nós estamos falando, é a energia de fato que aquele alimento traz para dentro do corpo. Uma tabela, por exemplo, de metais pesados, o que está trazendo para o corpo? Imagina o quanto ele modifica os órgãos, né? Então, por exemplo, o metal pesado, ele vai lá para a tireoide, que está com 763 Hz, e ele vai lá e aumenta isso, sobrecarrega essa tireoide, modifica a função, modifica até a bioquímica da tireoide, né? Para a gente entender de uma forma assim bem simples, né? Mas eu quero trazer essas tabelas para vocês também, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho, que é sobre a nemática da água. Aqui um pouco, então, de como que o modulador, ele entra dentro do nosso corpo. Biorreceptividade é o que acontece. Então, na nossa célula, aqui é a nossa célula toda bonitinha. Aqui é uma visão clássica da parte química da célula. Tudo que tem dentro da célula. Mas aqui na membrana, vocês vão ver aqui nesse próximo desenho, que aqui contém proteínas.
Nessas proteínas estão a entrada da energia. É por aqui que a energia entra dentro da célula. Então, a célula tem um portal, uma ponte de energia, que são as proteínas receptoras. A energia entra do modulador aqui dentro e vai entrar dentro da célula para modificar em hertz essa célula. Olha que coisa fantástica, certo? Então, na membrana plasmática, no revestimento, né, a proteção, ela tem uma seletividade para a parte química e para a parte física, nem tanto. A não ser que você trate essa seletividade. Quando você está tomando um modulador, você aumenta a seletividade, você protege, né? Você blinda que, por exemplo, um metal pesado se acople dentro daquela célula, porque você está tomando uma frequência para que a própria célula expulse o metal, porque o modulador ele não vai causar a expulsão desse metal. Uma coisa importante, não vai causar a expulsão do parasita. Vai modificar a função da célula e o próprio corpo responde expulsando o parasita, o metal pesado, ou absorvendo nutriente, neurotransmissor, né? Reaproveitando neurotransmissor, hormônio. Então, ele faz um ajuste na informação, correto, Inês? Sim, e nesse ponto, é por isso que entra sempre o protocolo de desintoxicação, porque às vezes aquela célula está tão intoxicada que ela não consegue receber informações, né? Então, por isso, uma Exatamente. tireoide que está toda cheia de metal pesado, toda cheia de toxina, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar, né? Que a gente fala do nosso aquário, nosso terreno biológico, a gente tem que fazer essa limpeza para que coisas boas possam entrar, né? E todo modulador, ele faz isso, é a frequência do órgão saudável. Então, a gente vai usar, vamos dizer, uma limpeza do terreno biológico, uma desintoxicação, e a gente já pode estar entrando também com vitatireoide, por exemplo, na tireoide, porque ela vai sendo limpa, né? O terreno vai sendo limpo e a informação do órgão vai potencializando para que aquele órgão saudável, ele continue saudável, né? Como ele nasceu, vamos dizer, né? Isso que a Inês falou, uma coisa perfeita, porque percebam que o que a Inês acabou de fazer nesse momento? Um raciocínio clínico para tratar um paciente. Isso é uma coisa extremamente importante. Receita de bolo, protocolo de limpeza de terreno biológico. Toque da Inês, o paciente está com a tireoide em crise. O ponto de crise desse paciente, o que que é? É a tireoide. Eu posso entrar com Vita tireoide junto com o protocolo? Sim. Então, eu acho que as perguntas, né, Inês, que a gente mais recebe quando a prescritora ela começa a trabalhar com biofísica, e é uma pergunta muito justa, porque todos nós queremos acertar, nós queremos resultado. O que eu faço primeiro com o meu paciente? Eu tenho sempre que entrar com a linha de limpeza? E a resposta está na fala da Inês. Dentro da medicina funcional, né? Que aí, por que eu gosto de falar desses termos? Depois eu volto aqui, desses termos, depois eu volto aqui. Por que eu gosto muito de falar? Acho que aqui não vai ter o slide que eu gostaria. Vou voltar lá. Por que eu gosto de citar medicina funcional, citar o que a gente, né? Por que a gente faz, tudo mais. Porque é uma ciência. A gente não criou nada sozinha, né, Inês? A gente não pegou as informações e foi unindo informações e criou algo novo. Não. Muito pelo contrário. Nós
utilizamos informações do que é já validado pela ciência. Então, quando a gente fala de limpeza de terreno biológico, a gente pensa na medicina funcional, ela preconiza que um organismo limpo, ele está mais propício a ser tratado. Se eu entro com um tratamento, uma linha de tratamento, que é a linha Vita, certo? Num terreno biológico sujo, ela vai fazer efeito. Mais de 0 a 10, pode ser que ela faça 5. Mas é importante você tratar a crise do paciente, aquilo que ele veio te procurar. Mas você pode, junto, ir fazendo a limpeza do terreno. Se o paciente chegou para você já com um problema de intoxicação, que a maioria chega intoxicado, eu vou tratar, eu consigo no início fazer os 3 R's da medicina funcional: retirar a sujeira do organismo, reequilibrar os sistemas e repor nutrientes. São 3 R's, lembrem disso. Retirar a sujeira, reequilibrar os sistemas e repor nutrientes, ou seja, nutrir. Se eu consigo fazer isso nesse protocolo, faço a limpeza, entro com um modulador de equilíbrio do sistema que está desequilibrado e depois eu faço nutrição. Eu tenho linha na Souleve para tudo isso. Mas nem sempre vai dar para você fazer isso, porque se o paciente chegou para você com uma tireoide muito danificada, você vai ter que entrar com o Vita tireoide no primeiro mês. E aí você vai usando o protocolo de limpeza junto. O paciente chegou com você, ele não está dormindo. Ai, Sara, eu preciso entrar com sono. Eu preciso entrar com sono, que é da linha neuro-hormonal. Você vai ter que entrar. Mas ele também está intoxicado. Eu vou ter que também fazer a limpeza. Ou então ele já chegou em mim, já fez limpeza de terreno. Ele já chegou limpo, vamos dizer assim, já está em tratamento. Aí você vai entrar com a linha de tratamento para ele. Certo, Inês? Sim, com certeza. Inclusive, pegando uma deixa aqui, eu peguei uma paciente que chegou comigo, já tinha feito um processo de desintoxicação completo, mas só que ela tinha muita enxaqueca, dor de cabeça quando ela comia queijo. Então, como ela já tinha feito processos de desintoxicação, ok. O que eu já entrei? A gente já pensa, a enxaqueca, o problema de fígado, o problema do, vamos desinflamar aquela célula, aquele órgão, o intestino, porque o intestino ele tem que permear coisas boas, então ele tem que receber aquela frequência, aquela informação de órgão saudável, principalmente o intestino. Então, quer dizer, ela já tinha feito toda a desintoxicação. Eu complementei, eu comecei já com as frequências e, ó, foi fantástico, entendeu? Então, tudo isso é um raciocínio clínico que a gente tem que ter na hora que o paciente já começa a fazer a queixa e o histórico que vem lá de trás. Ela já tinha feito essa limpeza total. Então, você só entra com o tratamento. Aí você potencializa aquilo que ela tinha feito da limpeza, mas a gente tem que potencializar com frequências, né? Para conservar aquele órgão saudável. Agora, Inês, vamos para as perguntinhas que a gente mais recebe. Inês, quantos moduladores que eu posso usar no paciente? Não é? Eu aconselho, né? A Souleve aconselha no máximo 4. Por quê? 3, 4, por quê? Pode usar mais? Até pode, mas se você colocar muita coisa para o seu paciente, ele não vai fazer, não é? Então, a gente tem que ter um equilíbrio também na prescrição de frequências. Então, vamos na queixa principal e vamos, em cima disso, fazer um protocolinho com uns 3 frequências, 4 no máximo, para não sobrecarregar aquele paciente, tipo assim, é muita coisa, eu não vou fazer nada, não é?
Mas e se ele entendeu? precisa E tomar também, 8, e não, Inês? O que que a gente indica para ele, para o profissional fazer? Ai, meu Deus, eu tenho que dar 8 para o paciente tomar. eu não entendi a primeira palavra que você disse. Inês, e se você faz o raciocínio clínico e fala assim, nossa, mas aqui na minha lista tem 8 moduladores que esse paciente aqui precisa tomar. Ai, aí a gente faz uma escolha, né? Até de repente colocar um a mais, um a menos, mas tem que ser escolha, tem que ser. Vamos começar com esses e depois a gente vai introduzindo, porque com certeza Faz protocolo para 2 meses, né, Inês? O que que é tem. principal para colocar no primeiro? O que que eu posso deixar para o segundo? Justamente porque você começa com o protocolo e você pode mudar aquele protocolo. Então, vamos começar com esse, mês seguinte a gente vai retirar e introduzir, não é? Porque a gente não vai tratar o paciente, curar o paciente, melhorar o paciente que seja em 1 mês. Não, Não tem como. exatamente. Gente, não tem como, Tanto não tem é, milagre, né? não, e Quanto tempo? aquilo lá, Pode e, falar, e Inês. aquela queixa, ela está vindo desde quando? Né? Não começou hoje aquela queixa está vindo meses, anos. Então, como é que você vai querer tratar um paciente em 1 mês, 2 meses? Não é assim, porque para você ficar doente é mais fácil do que você reverter o sistema, não é? Então, você vai se intoxicando, você vai adoecendo. Isso demora uns 4, 5, 10 anos. Mas para você reverter o sistema, para você reverter esse processo, é o dobro que a gente às vezes demora, não é? É claro que as frequências elas agem mais rápido, mas você não pode ter aquela emergência em querer sanar aquele problema. Você tem que reverter. E tem como a gente mensurar, Inês, quanto tempo que o paciente vai tomar um modulador? Então, por exemplo, um Vita tireoide. Ele vai usar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou vai usar para o resto da vida? Olha, mensurar não dá não, né, Sara? Não Não dá. dá. Porque A gente aí mensura resultado depois de 30 dias. sim, mas você sabe que eu já tive resultados em dias, né? Uma semana o paciente já sentiu diferença, entendeu? Sim, Só que aquilo lá, como é uma coisa crônica às vezes, então você vai ter que seguir o tratamento por um período mais longo. Às vezes, exatamente. não tem como mensurar o quanto vai ser usado. Você vai acompanhar aquele paciente, não é? Exatamente. Por exemplo, a tireoide está com uma frequência muito desarmônica com a esperada. Aí eu entro com a frequência. Em dias, é o que a Inês disse, o cansaço, os sintomas dessa tireoide, o cansaço vai melhorando, a disposição melhora, a vitalidade melhora. Essa tireoide começou a entrar numa frequência de saúde. Isso não quer dizer que eu posso parar o modulador no mês seguinte. Você testa por biorressonância, você na minha opinião, deixa, por exemplo, a linha de tratamento, a linha Vita, de 2 a 3 meses para observar resultado. Se você tira o paciente, tem uma recaída, você volta de novo, porque às vezes é como a Inês diz, às vezes é crônico, né? Muitas Ô, vezes. Sara, um adendo aqui, por isso que a gente tem as prescritoras, por isso que a gente investe nas prescritoras. Por quê? Senão Exato, a gente poria as frequências num site, venderia, exato. mas o que que acontece? Não é isso que a Solev quer. A Não, Solev quer que a pessoa ela se sinta bem, que ela se fala, não, realmente eu estou bem. Então, por isso que a prescritora tem que acompanhar aquele cliente paciente e ela vai, com isso, dosando quanto tempo, dosando mesmo, olha, 10 gotas 2 vezes ao dia, agora eu posso diminuir para 10 gotas uma vez ao dia, entendeu? Por isso que a gente vai fazendo a evolução do paciente, a gente vai acompanhando esse paciente, não é? exatamente. A Inês agora ela falou uma coisa muito importante. Nós somos uma empresa.
toda empresa, ela tem um setor comercial, mas a Soulev, nosso objetivo é transformar a saúde do ser humano e do mundo ao redor dele. Esse é o nosso objetivo principal. Como que nós levamos saúde? Através dos nossos produtos. Mas quem leva a saúde? As nossas prescritoras. Senão a gente venderia em farmácia, em loja de produto natural, em site. Nós não fazemos isso, porque nós entendemos que para tratamento, e ouso dizer cura, existem dois pontos que são importantes: o modulador e o profissional, junto com o paciente. Essa tríade aqui é que faz o resultado, é que traz a saúde. Então, isso que a Inês colocou é extremamente importante, extremamente, ok? E aí, eu estou fazendo essas perguntas porque essas são as perguntas que nós recebemos. Então, por quanto tempo? Tem que reavaliar. Quantos moduladores que eu uso? Olha, de 3 a 4 é uma quantidade bacana. Se eu vejo que ele está precisando mais do que isso, monta um protocolo para 2 meses. Primeiro mês ele vai usar um modulador, no segundo mês eu vou trocar os moduladores dele, ou pelo menos 2 dos moduladores, né? O que eu vou manter desse modulador. Então, isso são coisas que eu vou sentindo, que eu vou personalizando, e que por isso a saúde integrativa, a saúde integral, o profissional que olha na forma integral, ele tem que olhar tudo isso de fato, né? E aí, entrando um pouquinho mais a fundo nos nossos moduladores, né? Falando aqui, a Soulev, para a criação dos moduladores, nós trabalhamos com um blend de frequências que interagem nos 4 corpos do ser humano: o corpo físico, o corpo mental, emocional e o energético, que é o mais sutil, certo? Então, quando eu vou criar uma frequência, eu vou criar lá o Vita-tireoide. Vita-tireoide tem só a frequência da tireoide saudável? Não. Tem a frequência do chakra da tireoide, tem a frequência de nutrientes que são importantes para a tireoide, tem frequência de fitoterápicos da medicina chinesa que tratam a tireoide, tem frequência de homeopatia que trata a tireoide, né? Tem frequência de emoções que estão ligadas à tireoide. Por quê? Porque eu estou tratando a tireoide do corpo físico, mas a tireoide reverbera no meu mental, no meu emocional e no meu energético. Então, se eu quero tratar de forma integral, preciso pensar nesses 4 corpos. Então, qual que é o segredo da Soulev? Na criação das nossas frequências, nós fazemos um blend com mais ou menos 33 frequências tem cada modulador, e todos os moduladores agem nesses 4 corpos. Ok? Então, por exemplo, o paciente às vezes está com um problema emocional. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vai para o 5º chakra, né? Ele está com um problema emocional e está ligado, ou está com uma questão ligado ao nosso 5º chakra, tá? E eu passo um Vita-tireoide. Nossa, mas por que você está passando isso? Por que tireoide para essa emoção e para tratar o... Porque tem ali frequência para tratamento disso. Então, não é só o tratamento de uma tireoide, né? Isso é muito importante a gente falar. A nossa linha, ela atende todos os profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, terapeutas holísticos, tricologistas. Por quê? Porque ela é uma linha completa, tem a linha de desparasitação, de limpeza de terreno, quelação e eliminação de metais pesados, detoxificação hepática,
equilíbrio dos órgãos, harmonização dos sistemas, equilíbrio neurohormonal e emocional. Então, eu consigo atender todos os profissionais de saúde. E dentro da legislação do Brasil, nós somos registrados como florais. Nós não temos um princípio ativo químico, a não ser prata coloidal. O resto é frequência, né? Pode falar? Eu tô com fome, mas tô sempre. Achei que alguém tinha. Então, todos os profissionais de saúde podem prescrever? Podem. Todos os profissionais de saúde podem prescrever. Por que que a gente frequencializa na prata? Por quê? A glicerina, o açúcar, o álcool, né? Uma substância alcoólica. A gente não poderia tratar criança, não poderia tratar adicto, né? Não poderia. Então, a prata coloidal, ela segura muito a frequência, porque só água não segura, a gente sabe disso, 30 minutos você frequenciou uma água. E se você não tomar aquela água, em 30 minutos ela se perde, né? Ela é muito volátil. A prata coloidal, ela segura a frequência. Então, nós utilizamos a prata e vemos a prata como um padrão ouro, né? Aqui eu já falei. E aí, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre cada linha. A nossa linha de limpeza e desparasitação, você quer falar um pouquinho dela, Inês? Da linha de limpeza, que você é expert de limpeza da Souleve? Essa linha ela é fantástica porque é o que, né, eu sempre falo que a gente começa por ela, a não ser que já tenha sido feita, porque é a limpeza do terreno biológico mesmo, né? A prata, que é 10 ml em jejum, né? A gente dissolve ela na água, né? Coloca uns 100 ml de água e ela tem essas propriedades maravilhosas que é bacteriostática, antiviral, antifúngica. A gente trata doenças, inclusive, eu, assim, sempre dou exemplo do meu marido, porque o meu marido ele tem uma gastrite crônica que antes de eu entrar na saúde integrativa era médicos e médicos, remédios e remédios que hoje eu percebo que só pioraram, né? Esses prazóis da vida, essas coisas todas. A gente tem que usar? Sim, tem que usar, mas não de maneira contínua, né? É uma coisa que a gente faz um tratamento e tem que parar. E a prata eu comecei a usar a prata junto com os moduladores e hoje eu já consegui excluir, né, os medicamentos que ele usava para o processo digestivo e a prata, sim, a gente percebe nitidamente que para qualquer problema, eu tratei a minha sogra acamada com fraldas, sem nenhum fungo, sem nenhum sem escara, sem nada, tratando só com a prata. A higiene dela era em cima de prata, entendeu? Então, a prata é o nosso queridinho, todos são, né? Não tem o queridinho maior ou menor, mas a prata, ela é maravilhosa para um processo de desintoxicação e já começar até um tratamento, porque com todos esses processos que ela ajuda, né? Sim. E a prata, por exemplo, para quem é da tricologia também, tem uma importância muito grande. A gente atende muito tricologista, né, Inês? Sim. Porque quando a gente fala de cabelo, está muito ligado a essas funções que a prata tem. Desparasitar com a tintura, que é o próximo que a gente vai falar aqui, é muito importante. Mas fungo, bactéria, a gente tira com a prata. Isso é muito importante. A nossa tintura, o da Clark, ela é uma tintura que é química. Aqui nós estamos falando de dois elementos químicos, carvão e prata. São os dois elementos que a Souleve tem, que não é só frequência, tá? A tintura, por quê? Porque para matar um parasita, quando eu vou tratar o parasita com frequência, eu emito a frequência para o corpo expulsar o parasita. Isso leva um tempo. Quando eu associo o detox parasita, que faz isso,
com a tintura que mata o parasita, eu consigo isso aqui em pouco tempo. E a nossa tintura, ela é para 50 dias, ela repete as luas. Ela tem, além de absinto cravinho e nogueira, que tem um espectro para matar parasita muito grande, se não o maior que a gente tem por aí, a gente tem também o cardo mariano, que é a silimarina, que é hepatoprotetora. Por quê? As tinturas, elas são metabolizadas na onde? No fígado, e pode sobrecarregar. Mas aí, para isso não acontecer, a Solev já pensou e acrescentou a silimarina. A gente utiliza para matar os vermes, né, de uma forma, de um amplo espectro, 25 gotas diluído em água em jejum, 50 dias, tá? E o Uma pergunta do carvão que ele fez, que sempre que utiliza o carvão, o intestino fica preso. Então, é isso que eu falo de você observar o cliente-paciente e ir dosando. Ontem mesmo eu atendi uma prescritora que o carvão, ele simplesmente soltou e deu diarreia. Então, cada um é um, e a gente tem que levar tudo em consideração. Às vezes você fala assim, olha, é um sintoma idiota. Não é idiota, não é nada, todo sintoma a gente tem que levar em consideração. Tudo tem que ser levado em consideração. Então, cada um é cada um. O que a gente fala nesse caso? Vamos diminuir a dose, né? Em vez de 2 doses ao dia, vamos diminuir para 1 dose, ou às vezes metade de 1 dose ainda. Então, a gente tem que respeitar o sintoma desse paciente, entendeu? Ou às vezes nem reduzir, né, Inês? Porque assim, se tá travando, entrar com água, muita água e fibra, alimento rico em fibra, folhas, principalmente a chicória. A chicória, ela é extremamente laxativa, assim como a ameixa seca e o mamão. Porque o carvão, para ele ter prendido, ele está mobilizando muita toxina. E aí você Sim. precisa ajudar com a alimentação. Muitas vezes ele começou a tomar o carvão, mas ele também mudou alguma coisa na alimentação, ou ele reduziu a alimentação, às vezes ele está num processo de emagrecimento e reduziu, e acha que é o carvão que está prendendo o intestino. Pode não ser. Então a gente tem que avaliar tudo isso. E principalmente consumo de água, né? A E o ingesta de carvão, água. ele funciona como uma esponja. Ele puxa a toxina para ele do corpo e libera para o intestino. Então, imagina, desde o trato gástrico e intestinal, ele vai passando, ele vai limpando tudo. De fato, o carvão é uma maravilha, uma maravilha. E quando a gente faz desparasitação, os vermes, né, eles soltam toxinas, né? E bastante. E se o paciente já está intoxicado, ele vai sentir náusea, vontade de vomitar, aquele enjoo, né? O carvão ele minimiza os efeitos colaterais aqui também. E aí a gente tem o nosso trio detox, que é assim, o trio de ouro: detox parasita, detox metal e detox linfa. O detox parasita, ele é um blend de frequências, né? Para informar células do nosso corpo para eliminação de parasita, para cortar a ressonância, ele corta a ressonância do nosso corpo com parasita, seja parasita físico, emocional, mental, ele limpa o nosso terreno biológico e ele tem vários tipos de frequência para acontecer isso, né? Então, ele tem frequências dos parasitas, dos próprios parasitas dinamizados em C7, que é a frequência de expulsão. Ele tem frequência de orégano, cravo, que são importantes, né, no processo de limpeza. Enfim, ele é um blend de frequências. Fala um pouquinho do detox de metal, Inês, para o pessoal. O detox metais também vai fazer a limpeza, né, do terreno, ele vai
fazer a limpeza dos metais pesados, né? Que é onde também os parasitas ficam escondidos, vamos assim dizer, né? Se você tem metais, com certeza você tem parasitas. Então, é onde os metais, o detox metais vai entrar para ajudar nessa limpeza. E a gente não pode esquecer que as frequências, elas levam os fitoterápicos, a medicina chinesa, então é pensado em tudo isso, né? Então é um blend assim completo para eliminação, para saúde, para todo o organismo, né? Então ele é um blend mesmo de frequências, é bem completo. Aí nós temos o detox linfa. O detox linfa, ele vai trabalhar todas as omotoxinas, né? Todo o nosso sistema linfático para liberar as omotoxinas do nosso corpo. Então, limpei parasita, limpei metal pesado, limpei canais, as vias de limpeza, de liberação, né? De liberação das omotoxinas. Eu fiz a limpeza completa do terreno biológico. Então, essa linha de limpeza, esse protocolo aqui, esse kit de limpeza, ele é super indicado para todos os pacientes. Repetindo, eu posso entrar com o modulador da crise, o modulador do tratamento do paciente, tá? Que é o que eu e a Inês falamos no início, mas se o paciente não foi limpo, não fez processo de limpeza, desparasitação nesse ano, é interessante entrar com um protocolo de limpeza, né, Inês? Sim. Ô, Sara, eu faço uma sugestão, eu acho que já deu 1 hora mais ou menos, né? Não sei, para não ficar jogado muita coisa ao mesmo tempo, às vezes sobrecarrega, a gente podia fazer uma por semana dessa aula, né? Eu acho também, eu acho A também. linha saudável, a gente deixar para a semana que vem, porque essa aula foi mais um início, uma introdução um pouco mais longa, e aí fica cansativo, e às vezes a gente não consegue mais assimilar as informações, né? E Sim, essas sim. informações, elas são muito, assim, necessárias no dia a dia, elas são preciosas, e eu acredito que um sistema por semana ficaria assim muito mais leve, vamos dizer, né? Também acho, Inês. Eu ia Uhum. sugerir isso. Eu quero só dar uma pincelada na linha. Então, a linha de sistema saudável, diferente da linha de limpeza, ela vai tratar órgãos e sistemas específicos. Depois, a gente tem a linha neurohormonal, que vai trazer, equilibrar hormônios, neurotransmissores, vai trazer nutrição para o organismo, né? Complementação de enzimas, minerais, vitaminas, antioxidantes. E por último, a gente tem a linha emocional, que é uma linha super importante também, sem falar da linha Kids. Então, como que você vai montar o raciocínio clínico do seu paciente? A avaliação que você já faz no seu consultório. Olha para aquela avaliação, por onde você vai começar? Anota o ponto principal do paciente, entra com um modulador específico para esse tratamento, já junta a necessidade com a linha de limpeza e, se puder, monta um protocolo pensando em 2 meses, 3 meses, para que você possa fazer o tratamento completo do seu paciente. Para fechar o raciocínio da aula de hoje, correto, Inês? Com certeza. Eu acho que foi bem explícito, né, o que foi falado, mas sempre lembrando, né, Sara, que as prescritoras, elas têm liberdade total, em tirar suas dúvidas com a gente, né? É o que eu sempre falo para todas. Envie a mensagem, às vezes a gente não consegue naquele minuto, naquela hora responder, mas a gente vai responder com certeza a todas, entendeu? E estamos Porque preparando uma surpresa para o segundo semestre. Aguardem que no final do ano a gente vai ter um encontro
com todas as prescritoras ao vivo. Estamos planejando algo em São Paulo muito bacana para Top. todo mundo se encontrar. E vai ser assim, com palestras incríveis, tá? O nosso meeting da Souleve, o nosso encontro da Souleve. Eu vou abrir, então, alguns minutinhos para tirada de dúvida. Se a Inês tiver compromisso, paciente, precisar sair, eu tiro a dúvida das pacientes por mais 10 minutinhos, que eu tenho ainda essa disponibilidade aqui. Aproveitem, hein? Se não ficou dúvida, eu vou ficar muito feliz que todo mundo entendeu todo o conteúdo da aula de hoje. E a aula vai ficar gravada, né, Sara? Quem Sim, chegou sim. um pouquinho mais tarde, que não conseguiu assistir desde o início, né? Né, Cláudia? Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Cláudia! Tudo bom ter A quem está aqui Cláudia, eu com a conversei com gente? ela ainda essa semana, Gente, né? o que é esse cabelo da Cláudia? Olha, as Não é tricologistas do nosso maravilhoso? grupo é um cabelo mais lindo que o outro. Eu vou falar a verdade. É, com certeza. Oi para Cláudia, oi para Bia, oi Gente, para como eu entrei só agora, Jeremias, eu vou deixar minhas dúvidas para depois, até porque a Inês me ajudou bastante no domingo. oi para Michele, para Débora, para Carla. Olha, bastante prescritora assistiu hoje aqui ao vivo com a gente. Cláudia, É. então já está afinada? Não tô, mas tô bem melhor. Ó, vamos dar um autoestima para Cláudia, mandar um autoestima para Cláudia, reforçar essa segurança aí, ó, segurança. Para Não, é todos, que né? eu estou trabalhando recentemente com os moduladores, então ainda tem muita dúvida, eu estou associando ainda muita informação. Sim, Mas a gente conversou bastante, né, Inês? Acho que deu quase 40 minutos, em pleno domingo. Sim, mas você sabe, Sara, muitas das vezes que ainda eu percebo que elas têm dúvidas, mas às vezes falta um pouco de confiança. Elas sabem, né? Mas ainda tem aquela falta de confiança que chega, com o tempo chega. é E é isso que eu ia Mas claro sabe o que que falar. é? Vai Eu chegar, acho que é sabe quando? porque Com é tudo experiência. muito novo. E sim, e eu não é comecei longo, isso. não é longo, não, é pelo contrário, porque é claro que dúvidas é o que eu falo, a gente sempre tem dúvidas, não é que eu não tenha dúvidas, né? Eu Gente, vocês também não tenho. sabem, no grupo da diretoria, a Inês, eu, a Renata, toda hora a gente manda mensaginha lá, ó, paciente assim, assim, assim. É eu, a Inês e Renata. A gente tira dúvida até hoje entre nós. Sim, porque olha, nada mais que a experiência é o maior aliado para a gente, né, no dia a dia. Não tem aquilo de, eu não tenho mais dúvida. Tem, sempre vai ter uma. Sempre vamos E ter. isso é necessário para que a gente continue estudando, entendeu? Porque a Não, saúde e tudo é um estudo diário, não é aquela coisa, já não vou mais fazer. Não, a gente tem que estudar diariamente, né? e a gente também tem que usar o próprio produto. Então, como eu estou usando o produto para conhecer, até para saber como lidar com a cliente. Então, acho que é mais por isso. E é novo, né? É um É processo novo, novo, pelo é menos para novo. mim, que estou entrando nesse mundo da biofísica, Sim, é sim. completamente novo. Suas dúvidas É, são justas, super justas. com certeza. E pode usar e abusar. Olha que eu É, sou boa nisso. Adoro fazer pergunta. que bom. É isso aí. Meninas, então, olha, Obrigada. eu vou fechar então a gravação. A Jéssica já vai colocar no nosso grupo, já vai subir a aula para o grupo. E o que vocês tiverem de perguntas, podem colocar tanto no grupo quanto no privado para mim ou para a doutora Maria Inês. Foi excelente estar com vocês hoje. Eu estava morrendo de saudade. Terça-feira, 8h30 da manhã, voltamos com as nossas aulas. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem aula. Quem puder travar a agenda, já trava, que vai ser toda terça, às 8h30 da manhã. Ótimo. Meninas, Fechado? beijo. Beijo Até para qualquer hora. todas. Tchau, tchau.